Olá, como vai? Hoje gostaria de falar para vocês sobre a importância e o poder que tem a linguagem corporal. A linguagem corporal, ela vem da linguagem não verbal, do simples gesto ao olhar. E ela pode te trazer resultados positivos e negativos. Vai depender de como você vai usar. Muitas das vezes, em interações, em situações, a pessoa tem uma repulsa ou tem uma colaboração e ela não percebeu que aquela atitude, que aquela ação daquela outra pessoa veio de uma linguagem corporal que a pessoa fez, querendo, percebendo, inconsciente, e daí veio o resultado e às vezes ela não entendeu. Então vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há 25 anos atrás, meados de 1995, quando eu fui para os Estados Unidos com um inglês muito pior do que eu tenho hoje, e a linguagem corporal, ela me salvou numa situação difícil, e depois que eu fui entender que foi por aquela ação que eu tive nessa linguagem corporal que me trouxe o resultado positivo, nesse caso positivo. Eu tinha ido para os Estados Unidos, Los Angeles, e peguei um ônibus errado, que estava me levando para o subúrbio. E quando eu adentrei o ônibus, tinha um cara muito mal encarado, forte, afrodescendente, negro. Ele me olhou, quando eu entrei no ônibus, que eu subi, ele me olhou, me encarou. Eu passei por ele e fiz assim. Fiz um aceno de cabeça, um aceno positivo, esse aceno. Até aí tudo bem. Sentei lá no fundo do ônibus e passou alguns pontos, entrou 2 mexicanos, ou ticanos. E tinha uma característica até interessante, que naquela época não tinha tanta gente tatuada assim, eles eram tatuados a cara, a testa, e eu até achei assim meio impactante, mas normal. Eles sentaram um pouco mais ao lado. Quando eles me viram que eu estava sozinho, à medida que o ônibus foi caminhando e foi ficando mais vazio, eles sentaram do meu lado, um de cá e um daqui. Eu não sei se é porque eu estava com cara mesmo de turista, estava com a bolsa com a câmera da Sony. Aí eles começaram olhando para minha bota, essas coisas assim, começaram a me perguntar em espanhol, e eu comecei a ficar meio acuado. E nisso, esse rapaz, que no início eu entrei dentro do ônibus e ele me encarou e eu fiz esse cumprimento, meio que um cumprimento só positivo, ele me chamou. Ele falou, come here, sit here. Falou tipo assim, vem aqui, senta aqui. Eu sentei e ele ficou e falou, não, fica aqui, que tá perigoso. Nisso os mexicanos se tocaram, passou uns 2, 3 pontos, eles desceram. E depois esse rapaz me disse que no ponto final, na hora que eu descesse, ou no ponto final, ou na hora que eu descesse, eles iam me abordar e me assaltar. Então eu percebi que essa colaboração, essa ajuda que eu tive, foi justamente por um aceno que eu fiz no início. Então eu vou mostrar para vocês como um simples aceno de cabeça, ou um simples olhar, ele pode te trazer resultados positivos e negativos. Então imagine que você está aí com um grupo. O que o ser humano tende a fazer? O ser humano, ele tende, já é característico dele, é inerente do ser humano, ele disputar território, poder, fama, dinheiro, mulheres. E quando ele se sente acuado, ou ele ataca. Então se eu olho para você de uma maneira que seja meio agressiva, querendo me impor pelo meu tamanho, por eu estar trabalhando com a camisa de segurança, ou pela minha posição, a tendência é aquela pessoa, muitos aceitam essa imposição, muitos concordam e se subjugam. Até aí tudo bem, mas isso é um percentual de pessoas. Tem um outro percentual que é neutro. E tem um percentual que ele vai querer pagar para ver. Que isso é vaidade. Então, você imagina que se eu te encaro, você vai me encarar.
Se eu te trato mal, você me trata mal. Então, o que estamos falando aqui é da linguagem corporal. A linguagem corporal, ela pode te trazer o resultado positivo ou negativo, dependendo do jeito que você interagir com acenos ou com olhares. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você está numa disco, ou você está num show, ou você está num lugar. Eu sou um segurança, grande, forte, mal encarado, aí eu passo por você. O que acontece? Esse olhar pode ser ao contrário, eu olhei de cima a embaixo, mas eu posso fazer ao contrário, eu posso fazer de baixo para cima. O que acontece? Eu medi a pessoa. Essa pessoa, se eu precisar abordar para que ela faça uma ação ou deixe de fazer uma ação, ou se essa pessoa retorna nessa casa noturna, ela tem uma primeira impressão ruim da minha pessoa. Esse segurança é mal encarado, esse segurança estava me medindo, esse segurança, qualquer coisa, ele está querendo um conflito. Então é negativo. Então veja numa outra situação como isso pode ser positivo. Então você vê aqui que esse simples aceno, que foi o mesmo aceno que eu usei quando eu entrei dentro do ônibus, esse simples aceno passando pela pessoa, foi positivo, me ajudou e me salvou de um assalto, ou coisa pior, que eu podia ter sido agredido, esfaqueado, sei lá, qualquer coisa, tomado um tiro. E um simples aceno fez toda a diferença. Então lembre-se que a linguagem corporal, ela é positiva ou negativa, dependerá do jeito que você irá usar. Esse aceno que eu fiz, olhando para a pessoa, foi positivo. Olhando para a pessoa, de cima e embaixo, medindo da cabeça aos pés, é negativo. Como os acenos de mão, nós sabemos, se faz assim, todo mundo sabe que é positivo. Dependendo do outra posição da mão que eu fizer, você sabe que é negativo, né? Se eu mostrar um dedo, é ofensivo e por aí vai. Então todo mundo sabe e às vezes usa ou não. Se eu abordo uma pessoa com semblante e com acenos de cabeça ou com olhar positivo, a colaboração ela vem. Mas se eu já chego também com a imposição do olhar, da medição, da cara feia demais, também vai ser negativo. Eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado, abraço e até a próxima.